íntio ainda é considerado um ser de segunda categoria. Então nós não podemos mais conviver com essa situação. Eu acompanhei pela imprensa, agora no início dessa semana, segunda-feira, a Polícia Federal, ajudada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, essas duas corporações foram até aqui a divisa de Sidrolândia com dois irmãos do Buriti, na chamada terra indígena Buriti, e fizeram a desocupação de uma fazenda que estava ocupada por índios que reivindicam a posse daquela terra. Muito bem, tem uma decisão judicial tem que ser cumprida, não podemos, descumprir, tudo certo. Agora, a gente fica pensando, existe uma providência para se cumprir uma decisão judicial, a Polícia Federal dá uma resposta, a Polícia Militar ajuda, o Estado age, e eu me pergunto aqui, e no caso do atentado aos estudantes indígenas naquele ônibus em Miranda, tenha uma resposta até agora? Alguém foi indiciado? Alguém foi denunciado? Existe alguma notícia para se dar aqui sobre aquele atentado? Eu fico pensando, há dois pesos e duas medidas? Na hora de socorrer o direito de um não índio, a justiça age rapidamente, as autoridades policiais vão lá, cumprem a ordem judicial. Na hora de apurar um atentado, violência contra indígenas, estudantes que estavam voltando da escola à noite para sua aldeia, não tem resposta nenhuma. Eu mesmo fiz aqui documentos encaminhando à Secretaria de Segurança Pública. O secretário de Segurança me respondeu dizendo: deputado, nós passamos esse caso para a Polícia Federal, porque é competência da Polícia Federal. Tá certo? O secretário está falando, é competência da Polícia Federal. No caso da desocupação daquela fazenda, também é competência da Polícia Federal. E por que a Polícia Militar foi lá ajudar? Por que ela foi lá ajudar? Dar reforço? Certamente porque a Polícia Federal alegou que não tinha homens suficientes para fazer o despejo, que ela não tinha estrutura, então requisitou o apoio da Polícia Militar. Não é? Foi isso. E por que a Polícia Militar não colabora com a Polícia Federal para investigar o atentado contra os estudantes indígenas? Então, quando é para apurar uma violência contra os índios, isso é lá com a Polícia Federal. Quando é que é para proteger os direitos de um não indígena? Não, vamos somar as forças para ajudar. É isso que é difícil de entender. E eu não estou aqui querendo me colocar na posição de defender a posição de A ou B. Eu estou aqui questionando por que a justiça é célere, ágil, as forças policiais cumprem as decisões judiciais, e quando se trata do caso de apurar violência contra pessoas humanas chamadas indígenas, nós não temos resposta nenhuma. Eu gostaria de citar aqui este caso da estudante Lourdes Rony Pires, que veio a falecer em consequência das queimaduras geradas naquele atentado no ônibus. Ela que era da terra indígena Cachoeirinha. Mas também eu queria aqui falar daqueles professores Genivaldo Vera e Rolindo Vera, mortos brutalmente por milícias armadas lá em Paranhos. Também ninguém sabe quem é que provocou aquelas mortes, não se apurou nada, não temos resposta de nada. Um corpo foi encontrado e o outro até
Veron, Dorvalino Rocha, Oswaldo Lopes, todas essas pessoas humanas, isso aqui são nomes de pessoas humanas, de brasileiros, foram mortos e até agora não há uma explicação, não há uma solução para esses casos. E pelo que a gente sente, isso aqui vai ficar simplesmente registrado como mortes de pessoas, de índios, e não vai passar disso, ninguém vai ser responsabilizado. E tem aqui outros casos também de pessoas que foram assassinadas e ninguém dá resposta de nada. Hoje no Mato Grosso do Sul tem 200 índios presos, 200 presos, jogados em prisões, não tem defesa, e uma situação de insegurança jurídica muito grande para essas pessoas. Mas deputado Maurício Picarelli, presidente desta sessão, deputado Laerte Tetila, presidente da Comissão de Direitos Humanos nessa casa, eu quero trazer ainda mais um caso de violência que aconteceu agora esses dias, e eu acho que não foi noticiado em lugar nenhum, deputado Paulo Duarte. Não vi em site nenhum. Isso aqui é uma violência também, não extremada como essas outras que eu estava citando, atentados, mortes, homicídios, queimaduras, etc. Aqui em Campo Grande, na Escola Municipal Nerone Maiolino, Escola Municipal Nerone Maiolino, estudavam 3 indígenas Guarani, deputado Paulo Correia. Eles estudavam no EJA, Educação de Jovens e Adultos. O diretor da escola adjunto chamou os 3 indígenas, proibiu os 3 indígenas de falarem a língua Guarani dentro da escola. Fez uma ata, fez os índios assinarem a ata, proibidos de falarem a sua língua materna brasileira, reconhecida pela Constituição Federal, falar dentro da escola. Isso é uma violência. Isso aí também é uma violência, uma violação dos direitos da pessoa. Então, eu fico perguntando, qual o motivo desse diretor proibir 3 pessoas brasileiras, 3 cidadãos brasileiros, falarem a sua língua materna dentro de uma escola, sendo que hoje o governo brasileiro, através das autoridades da educação, incentivam inclusive a educação bilíngue nas escolas. Para quê? Para se preservar a cultura dos povos nativos e valorizar a cultura desses povos que são brasileiros. Eles não são estrangeiros. Se fossem pessoas lá da Iugoslávia, da República Tcheca, se fossem pessoas lá da China que viessem para uma escola estudar e falassem só a sua língua lá daquele país, o diretor podia falar: essas pessoas aí são estranhas, devem estar conspirando contra a nossa escola, falando aqui numa língua estrangeira que a gente não entende. Vamos proibir essas pessoas de conspirarem contra nós. Mas nem assim, não é, deputado Paulo Correia? As pessoas deveriam ser proibidas de falar a sua língua. Agora, brasileiros, nascidos no território nacional, pertencentes a uma etnia reconhecida pelo Estado brasileiro, falam uma língua nacional, uma língua nativa, vão para uma escola para adquirir conhecimentos da sociedade branca, vão para se integrar, para se inserir nesse contexto maior da cultura onde eles vivem, são proibidos de falar a sua língua nativa.